Muitas vezes me perguntam qual é o principal motivo pelo qual atletas não conseguem obter os melhores resultados, principalmente no que se refere ao ganho de volume muscular. Me sigam e vamos comentar a este respeito. Não resta dúvidas, ou não restam dúvidas, que existe uma junção de fatores que acaba por delimitar por que o atleta não consegue o ganho que gostaria em volume muscular. É uma associação de fatores. Mas, quando me pergunto qual é o principal deles, eu não demoro nem um pouco em responder, segundo a minha visão, que é o imediatismo. Por que o imediatismo? Porque nesses dias as pessoas estão em busca de resultados rápidos, de resultados para ontem. Elas não querem esperar a médio, que dirá a longo prazo, para obter resultados. Por exemplo, no mundo dos negócios, toda vez que um investidor deseja aplicar o seu dinheiro e a primeira pergunta que faz é: quando eu irei obter o meu dinheiro de volta e o lucro? Já é a pergunta errada. Os maiores investidores do mundo investiram pensando no médio e longo prazo. Inclusive existe caso de investidores que investiram um dinheiro o qual não veriam o retorno em vida, porque cronologicamente para eles seria impossível. Então esta é uma visão avançada, típica de pessoas inteligentes, de pessoas bem instruídas. Neste mundo do fisiculturismo, particularmente quando você está lidando com o seu corpo, com a sua saúde, você tem que ter cuidado e responsabilidade para que os resultados venham de forma progressiva e adaptada. Toda vez que o atleta estiver afoito e quiser passar o carro na frente dos bois, o resultado poderá ser ruim, se não desastroso. Por quê? Porque você depende de uma série de modificações fisiológicas, você depende de adaptações teciduais, e elas não acontecem de um dia para o outro. O atleta afoito, aquele que não compreende a progressividade das coisas, ele acaba muitas vezes adotando medidas químicas exógenas a fim de conquistar aquilo que deveria ser conquistado às custas da consistência e da progressividade. Quando você falha no que se refere ao aspecto progressividade, você coloca sob risco severo a sua saúde física e também a sua saúde mental. No início de um programa de treinamento, os ganhos são sempre maiores, porque aquelas células dormentes que muitas vezes nunca foram acionadas de uma determinada forma, elas passam a ser acionadas e o atleta obtém ganhos rápidos, principalmente de força muscular. À medida em que o tempo vai passando, esses ganhos vão diminuindo e se tornando cada vez mais sutis. Ou seja, quanto mais próximo do início, maiores são os ganhos. Quanto mais longe do início, mais sutis serão estes ganhos. Assim sendo, é necessário que se tenha paciência a fim de que os seus tecidos se adaptem progressivamente. Muitas vezes, aqueles que insistem em fazer um conglomerado de substâncias químicas em um corpo que ainda não foi preparado para tal,
poderá se deparar com distensões, com processos inflamatórios, que fazem muitas vezes até com que o atleta desista da sua intentona. A progressividade das coisas, degrau por degrau, permitir com que a sua célula dos diversos tecidos se adapte de forma progressiva. Para os atletas já tarimbados, muitas vezes alguns ajustes no programa de treinamento podem ser fundamentais para expressar ganhos, muitas vezes inesperados. Por exemplo, a Jéssica Sestrem está aqui treinando conosco. Veio logo antes do lockdown na Alemanha e na Europa, onde ela tinha recentemente conquistado o Procard. Está aqui treinando há meses e ela tem a esperança de subir no palco na próxima competição, estamos falando agora há pouco, com 4 ou 5 quilos a mais de massa muscular sólida, o que é desejável para a categoria dela, Women's Physique. Lá, no início do milênio, realizando o trabalho com o grande atleta Gerson Guimarães, em um ano nós conquistamos 15 quilos a mais de massa muscular sólida, contrariando muitas predições de possibilidades de livros de fisiologia. Mas o que aconteceu? O atleta treinava demais, descansava de menos, ajustamos a periodização do treinamento, ajustamos a forma de execução e tornamos o treino muito mais desafiante. A carga e a sobrecarga para a mesma região muscular foi esparçada, a dieta e suplementação foi ajustada e o Gerson Guimarães, principalmente em função disso, subiu com 15 quilos de massa muscular sólida a mais em um ano de trabalho. As pessoas, devem estar tomando alguma droga milagrosa. Não houve droga milagrosa nenhuma. O que houve foi o ajuste, uma periodização adequada para as condições dele, partindo de um programa de avaliação e de uma anamnese, que é o que eu faço quando começo a trabalhar com um determinado atleta. Fiz o determinado ajuste. Para um corpo já adaptado ao treino ao longo de anos, esse ganho foi possível. Mas para a maior parte de nós mortais, conquistar 4, 5 quilos de massa muscular ao longo de 12 meses de trabalho duro já é um trabalho que você pode considerar altamente satisfatório. É lógico, vai depender do sexo, das dimensões corporais daquele atleta, da sua dedicação, das suas possibilidades. Assim sendo, não queira resultados para ontem. Utilize o seu tempo não para se desesperar, mas para se instruir, para buscar boas informações sobre dieta, treino, uso de ergogênicos. Experimente processos dietéticos e de treinamento diferenciados. Escolha aquele que melhor se adapte para você. Não fique pulando de galho em galho. A cada palestra, a cada artigo, a cada publicação, o cara muda a sua visão do treinamento. Em um determinado momento, você tem que escolher o caminho que você vai seguir. Senão você se perde. Meus amigos, progressividade, paciência e consistência. Treinamento inteligente. Isso perfaz o controle que advém principalmente do seu set mental, do desenvolvimento da sua autoconsciência. Se você não tiver estruturada a sua autoconsciência,
você vai acabar por adotar qualquer caminho, porque qualquer caminho para você irá servir. Se você não calcular, se você não estudar, se você não interiorizar os seus próprios pensamentos. Recomendo fortemente que leia o livro Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente. Poderá auxiliá-lo sobremaneira a gerenciar não apenas os seus ganhos na musculação, mas como outras coisas importantes do seu cotidiano. Todo aquele indivíduo que quer subir muito rápido uma escada, às vezes chega lá em cima, escorrega e cai com a bunda no chão. Não seja você uma pessoa que passe por essa triste experiência. Um abraço para todos vocês.